Olá, muito obrigado pela sua audiência, obrigado por aceitar o meu convite e se interessar em ouvir os argumentos que eu vou trazer, as informações, os dados. Eu chamei esse vídeo de A Relação do Condomínio com a Administração Pública. Para pensarmos nessa relação de um condomínio com a administração pública, precisamos primeiro nos fazer uma pergunta. Onde moramos? Moramos na União, no Estado ou no município? Na verdade, é simples a resposta. Nós moramos no município. O nosso endereço tem um CEP, um código de endereçamento postal. E esse CEP é sempre de uma rua, dentro de um determinado bairro, dentro de um município. Por isso que quando alguém, um contribuinte, precisa de algo, poda de uma árvore, conserto de um buraco, conserto de uma calçada, ele vai pedir na prefeitura. Se não existir uma subprefeitura, pode não ser uma cidade como a de São Paulo, que é gigantesca, deveria ter uma administração descentralizada. Se não for isso, então muitas vezes essa pessoa pode chegar direto ao prefeito. Então é o prefeito, na esfera municipal, que deve imediatamente atender às necessidades do seu contribuinte. Mas e quanto à saúde? Como eu disse no começo, me apresentei a você como advogado, se você ainda não me conhecia, então eu fui buscar o embasamento jurídico, técnico jurídico, para te dar essa informação de quem é essa responsabilidade, quem deve nos fornecer saúde. Está lá no artigo 198 da Constituição Federal de 1988, que essa obrigação é das três esferas em conjunto. Eu guardo um conceito que está na lei de que o síndico carrega o chamado munus público. Ele carrega a responsabilidade pública para aqueles condôminos diante da justiça. Por quê? Porque o síndico é quem o representa judicialmente e extrajudicialmente. Está lá no 1348 do Código Civil Brasileiro. Então, o síndico tem, através dessa legislação, o munus público. Voltando à questão da saúde, onde as três esferas, lá guardado o artigo 198 da Constituição Federal, tem que prestar esse atendimento, esse fomento para o cidadão, nós no Brasil possuímos o chamado SUS, Sistema Único de Saúde. E as três esferas, município, estado e União Federal, devem zelar pela sua manutenção. Ou bem ou mal, o Brasil é um dos poucos países no mundo que possui um sistema único de saúde para atender o cidadão. Diante do pandemônio que estamos vivendo, a pandemia, o que fazer? Quem é que é o responsável por nos fornecer saúde? É por isso que fica simples entender. Quando você vai solicitar atendimento de saúde, você vai no seu município. É lá onde você mora, é lá onde você reside. Muitas vezes você vai encontrar hospitais estaduais e hospitais municipais. Eles têm um acordo entre eles, então muitas vezes a prefeitura fornece o serviço básico. Aqui em São Paulo existem vários tipos de atendimento, UPAs, que são as unidades de pronto atendimento, UBS, Unidade Básica de Saúde. Então às vezes fica até difícil saber de quem é esse serviço, se do estado ou se do município. Mas de qualquer maneira, você está dentro do município e vai solicitar o atendimento de saúde para o município. É por isso que essa preocupação com a pandemia estava ligada ao número de UTIs disponíveis para o atendimento no caso de necessidade de internação por contaminação do Covid-19, o coronavírus. E a relação do condomínio com a cidade, ou do condomínio com a administração pública, acabei me antecipando. É justamente essa relação de onde moramos e de quem nós vamos cobrar, de quem nós vamos tentar esse atendimento, e com o condomínio, onde nós moramos e de quem nós vamos cobrar e para quem nós vamos pagar as taxas. No caso da prefeitura, nós pagamos IPTU, ela arrecada, e por isso, quando a gente precisar da poda de uma árvore, ou do conserto de uma rua ou de uma calçada, nós vamos solicitar esse trabalho à prefeitura. No caso do condomínio, você paga a taxa de condomínio, é uma espécie de rateio daqueles serviços essenciais que são prestados. Então, quando você tem uma reclamação, quando você precisa de algo, você vai solicitar ao prefeito desse condomínio, quem seja o síndico. Agora, antes de irmos adiante, eu quero trazer alguns conceitos para que lá na frente nós possamos nos entender melhor. Primeiro, o que vem a ser informação. Você já se perguntou? Esse é o momento. O conceito de informação é que informação é o resultado de processamento e organização de dados de maneira técnica, quantitativa ou qualitativa e organizada em um sistema. E no Brasil, convencionou-se que essa informação, como eu disse, técnica, pode ser prestado por um técnico. Existem várias profissões em que a informação seja dada tecnicamente, como no meu caso, eu tenho condições de lhe propiciar informação técnica jurídica.
Agora, e a informação, a notícia, por assim chamar? Quem é que tem essa obrigação? Na verdade, quem tem a obrigação e a oportunidade é o jornalista. O jornalista é o técnico que vai organizar esses dados, como eu disse, de maneira técnica, com perdão do pleonasmo, para poder passar adiante a informação. Ao menos, deveria ser assim. E quem é que regulamenta essa informação dada pelos jornalistas? Na verdade, existem princípios da ética do jornalismo, que é passar esses dados de maneira adequada, guardando a verdade, guardando a dignidade da pessoa humana, entre outros atributos necessários à informação. E a opinião? Qual o conceito de opinião? A informação tem em si uma conceituação técnica, uma regulamentação, uma organização de dados que são trazidos através de fatos. Enquanto a opinião é a expressão do pensamento sem confirmação de fatos, portanto, sem análise de dados. Opinião expressa um modo de pensar, uma avaliação sem embasamento técnico, o que se diz sem confirmação científica. Uma opinião não comprova os fatos. Então, diante destes dois conceitos, significaria dizermos que informação e opinião são coisas completamente diferentes. Uma outra palavra que você já deve muito ter ouvido falar e que eu vou te trazer um outro conceito é convicção. Você já deve ter ouvido aquelas pessoas que dizem: estou convicto disso. Convicção é a expressão da verdade? Será que convicção é uma informação de fato? Ou melhor dizendo, será que uma pessoa convicta está emitindo uma informação ou uma opinião? O conceito de convicção é crença ou opinião firme a respeito de um determinado assunto. É normalmente resultado do convencimento por outras pessoas ou baseado em opiniões de relações e de reflexões íntimas. Ou seja, convicção não é informação, tampouco. Existe um filósofo alemão que viveu entre o fim do século XIX e o começo do século XX, chamado Friedrich Nietzsche, e que eu particularmente gosto muito. Tem uma frase extremamente interessante que eu guardei para minha vida. Convicção é uma inimiga tão poderosa da verdade quanto a própria mentira. Ou seja, o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que a convicção pode enganar uma pessoa. Ela pode acreditar naquilo que está dizendo, mas aquilo pode não ser verdade. Por isso que ele diz que a convicção é uma inimiga tão poderosa quanto a própria mentira. E nessa guerra de informação e contra-informação, quem tem razão? Na verdade, você deve buscar esse convencimento. Quem é que te convenceu? Quem é que te deu a melhor informação? Quem te amparou com dados técnicos robustos que no seu entendimento e na sua conclusão se tornaram irrefutáveis? Não se trata aqui de comprar uma verdade. Eu gostei daquela verdade e vou atrás dela, escolher uma verdade. Trata-se efetivamente de você ser convencido, de você formar a sua opinião de maneira um pouco mais técnica, baseado de verdade em informação. Buscar a verdade ao máximo. Desde o começo do vídeo eu tentei traçar uma relação entre o condomínio e a administração pública, mas até agora eu não mostrei para você o intuito. O intuito era falar também, te trazer, melhor dizendo, os conceitos de política, ou o conceito do que vem a ser política. Porque tudo que nós estamos vivendo à nossa volta, principalmente nesses dias de isolamento social, tem a política envolvida. Então, numa melhor análise, é preferível você se afastar do momento político e consumir uma informação que seja dada pelo técnico de fato, nem pelo jornalista, nem pelo político, mas pelo médico, aquelas pessoas que emitem a sua opinião porque vivenciam os fatos, porque têm formação para te dar aquela informação. É nessa pessoa que você deve embasar a sua opinião ou tentar ser convencido por ela. Política tem um conceito como sendo arte ou ciência de fazer política, mas esmiuçando um pouco mais, seria a arte ou a ciência de administração pública, seja uma nação, seja um estado. Penso que esse conceito forme melhor uma característica para que nós possamos entender de maneira mais natural. É de fato a ciência de conseguir administrar várias opiniões, administrar vários anseios. Então, por conseguinte, administrar a coisa pública é o próprio conceito filosófico de política. Vem dos filósofos gregos, a coisa pública, res publica. E o que vem a ser populismo? O conceito de populismo vem a ser a prática de convencer os menos favorecidos, aqueles mais desprotegidos politicamente,
convencendo-os de que vai proteger os seus interesses em benefício de toda uma população. Obviamente, o interesse por trás é conseguir aprovação e a simpatia desses eleitores. No Brasil, propriamente dito, já ouvimos muito a expressão político-populista ou populismo, usar de populismo. Então, este é o conceito. Para não ficar enfadonho, eu preciso te dizer o porquê de tudo isso. Eu estou tentando construir um silogismo. Um silogismo é a utilização de duas premissas e, por fim, uma conclusão. Eu tentei trazer para você esses conceitos iniciais para que não ficasse uma ideia muito vaga. Então era preciso ter esses conceitos para agora partir a formatação da minha primeira premissa. Outro conceito que preciso te trazer para que continuemos nessa jornada é o oportunismo. O oportunismo me parece bem simples de levar a fundo esse conceito, mas é a habilidade de verificar e de visualizar oportunidades. É aquela pessoa que consegue de maneira rápida identificar uma oportunidade e agarrá-la. É uma pessoa oportunista, usou de oportunismo, seja de maneira ética ou não, isso é um outro momento, é um outro conceito, mas o conceito de oportunismo é isso, a habilidade de perceber as oportunidades. E a minha primeira premissa é baseada no fato das ocorrências da última semana, daquela guerra entre dois governadores contra o presidente, incentivando inclusive a elaboração de uma carta com outros governadores para solicitar certos benefícios à União. Eu identifiquei ali que era o oportunismo. Então, um político usando de populismo identificou uma oportunidade de confrontar as atitudes, de confrontar através do momento tido como de calamidade pública para angariar a simpatia do eleitor no Brasil todo. Uma vez que ele é o governador de um determinado público, ele precisa ser conhecido por todos os brasileiros para ter uma chance melhor de concorrer à eleição para presidente. E o interessante é que isso aconteceu e vale para os dois que já manifestaram publicamente que pretendem concorrer à eleição. Ocorre que não é o momento, nós estamos diante de uma calamidade pública de saúde pública, onde não é o momento, como nós dissemos aqui nesse vídeo no início, não é o momento de você disputar a eleição. Então o momento é de descer do palanque, é de haver uma união para que possamos resolver o problema e diminuir o contágio. Basicamente seria essa atitude de um político não populista. Ocorre que esses dois políticos usaram de oportunismo. No caso de São Paulo, o governador, ele já fez isso antes. Ele já saiu do município, onde governou por 2 anos, e pulou para a esfera estadual. Provavelmente já mirando, uma vez que ele está tomando essas atitudes, parece que ele é um alpinista político. Ele mesmo já afirmou que é um candidato à eleição. Então ele está capitalizando com essa crise, capitalizando as mortes em São Paulo, capitalizando o contágio, o isolamento social, para se colocar um confronto com o presidente atual. Dessa forma, ele tenta demonstrar para a população, usar do populismo, e mostrar para a população que ele os está defendendo e que o outro não tem essa intenção. Então ele visualizou essa oportunidade e se capitalizou, dizendo que precisa de dinheiro para fomentar a saúde aqui no estado de São Paulo. Veja, o estado de São Paulo é o estado mais rico da União. Eu vou trazer uns dados ali à frente, mas só para isso já ficar na tua mente. O Brasil tem um número de 2,6 leitos de UTI para cada grupo de 10 mil habitantes. Guarde esse número, eu não quero me adiantar, ele parece pequeno, mas é um número bem legal e eu vou te mostrar isso numa outra comparação, até com um gráfico que eu vou disponibilizar para você. Só São Paulo sozinho tem o número de 2,1 leitos de UTI para cada grupo de 10 mil habitantes. Então veja só, por que eu estou dizendo que é oportunismo? Porque ele não precisava se colocar numa guerra, ele precisava tomar as medidas cabíveis com o dinheiro que ele tem aqui em São Paulo para ajudar a população. Então ele capitalizou com a oportunidade dessa calamidade pública declarada, ele capitalizou isso politicamente. Então por isso que eu estou chamando de oportunismo. Essa é a minha primeira premissa, o oportunismo estadual de São Paulo e do Rio de Janeiro. E o governador do Rio de Janeiro usou da mesma artimanha, do mesmo artifício, inclusive para discutirem publicamente contra o representante da União. E aqui eu quero deixar uma coisa bem clara. Eu não estou fazendo julgamento nem de um nem de outro. Eu estou te trazendo dados, eu estou te trazendo informação, eu estou te trazendo uma premissa, eu estou defendendo uma premissa.
é essa que eu acabei de colocar para você. O oportunismo político dos governadores de São Paulo e do Rio de Janeiro. E como eu trouxe para você no começo, o artigo 198 da Constituição Federal diz claramente: a responsabilidade não é de um ou de outro, é dos três, é conjunto. Então, não há por que fazer este confronto, ter este confronto, disputa de poder, convencendo a população, usando do populismo, colocando a população de um lugar contra o outro e minando a imagem de um ou de outro. E a segunda premissa é que ele, eu acabei até me adiantando em alguns pontos, é que ele é um político populista. Por quê? Ele está se utilizando da fragilidade da população nesse momento e causando ainda mais pânico, histeria, medo. É a pregação do medo para que ele convença a população de que ele é o único representante em defesa dos direitos e garantias dessa população. Isso é populismo. Esse é o conceito de populismo que ele está se utilizando, aliando a oportunidade dessa instauração de calamidade pública para se capitalizar politicamente. Eu estou deixando aqui do lado para você, vai ficar aí, vai ficar o link também no Ministério da Saúde para você ir lá ver, mas um quadro bem legal que mostra a quantidade de leitos de UTI disponíveis no Brasil e no mundo. Olha só, apenas como comparação rápida, eu quero que você olhe esse link e quero que você olhe esse gráfico, mas só em termos de comparação para você perceber como as pessoas se utilizaram de informação para vender uma opinião para você e não apenas te entregar informação. A Itália, que é o país que mais sofreu com a calamidade pública do coronavírus até o momento, tem 0,83 leitos de UTI para cada grupo de 10 mil habitantes. Tem disponível no país 5 mil leitos. O Brasil tem 55 mil leitos de UTI. Aí você vai dizer, mas lógico, é um país menor. Sim, é um país menor. Hoje tem 60 milhões de habitantes, onde 25% deles são idosos. Ou seja, 25% dessa população já dá muito mais do que toda a quantidade de leitos em toda a Europa. Então, é um país que não se preparou, é um país em muita dificuldade e que não tem como enfrentar isso, ou não teria como enfrentar isso, saindo ileso. Como eu disse, o Brasil tem 55 mil leitos e a sua taxa de conversão é de 2,6 leitos para cada grupo de 10 mil. No caso da Itália, como eu disse, é 0,83. E há coisa pior na Europa, mas eu quero que você olhe o gráfico para entender melhor. O que serve de parâmetro? A Alemanha. A Alemanha tem pouco mais de 84 milhões de habitantes e uma taxa de conversão de 3,02 leitos para cada grupo de 10 mil habitantes. Eu falei que o Brasil tinha 2,6. A população não chega a ser o dobro da população de São Paulo. São Paulo tem 2,1 leito para cada grupo de 10 mil habitantes. O estado de São Paulo, teoricamente, estaria muito bem preparado para enfrentar o coronavírus, assim como está acontecendo na Alemanha. A nossa taxa de conversão da doença é muito próxima da Alemanha. É menor hoje. Significa que as políticas estão funcionando. Então que continue, não é? O que é bom é para continuar. E daqui só aprimorar. Esse é o conceito. Essa é a forma segura de enfrentar tempos difíceis. E como é que se dissemina a confusão? Como é que se utiliza do populismo para se capitalizar politicamente? É a guerra da informação e da contra-informação. Devemos, como cidadãos, nos perguntar onde eu posso ir buscar informação fidedigna, informação fiel, informação verdadeira, ou pelo menos o mais próximo possível de verdade. Você deve se utilizar de dados, de fatos e buscar nos lugares corretos. Quais são os lugares corretos? Se eu te dissesse imediatamente, eu estaria aqui exprimindo a minha opinião e não é o meu intuito. O que eu faço enquanto técnico jurídico é buscar em sites oficiais. Que site oficial você teria à disposição para angariar informações, para retirar informações e dados? O site do Ministério da Saúde. É esse que eu te sugiro. Dentre eles, dentre outros sites, melhor dizendo, eu até vou deixar alguns links aqui, como eu já falei, aquelas opiniões de médicos que são embasadas tecnicamente, porque são formados nisso. São eles que podem te trazer informação fidedigna. Mas tem uma outra questão que não pode ser ignorada. O Brasil não está enfrentando só a pandemia de coronavírus, não enfrenta só essa epidemia. Só para vocês terem uma ideia, em 2019 matou 1.109 pessoas. Você não viu essa informação veiculada, viu? Mas ela tá por aí, eu vou deixar o link aqui do jornal, da mídia onde eu encontrei essas informações. E não é só. Dengue, no ano passado, no ano de 2019, somente aqui em São Paulo e Minas Gerais, foram contabilizados mais de 900 mil casos. Morreram 754 pessoas.
vírus. Não houve a comoção que está tendo. Por que eu estou te falando isso? Porque a forma de entregar a informação é o que causa pânico ou não na população. É o que pode ser utilizado politicamente ou não. É o que tem caráter oportunista ou o que tem caráter populista. Então é preciso que tenhamos cuidado, muito cuidado em digerir as informações. O coronavírus não é um vírus novo. Ele já existe há bastante tempo e veio sofrendo mutações. Existe um médico que eu até vou deixar, e ele me parece ser de ascendência chinesa, pelo sobrenome, eu vou deixar o link para você ver. Ele diz que desde 1983 já existia pesquisa sobre o efeito do coronavírus no Brasil. Então descobriram lá, e está se comprovando de alguma maneira aqui, ainda é cedo para dizer, mas que a taxa de contágio é muito mais lenta acima de 17 graus. Por isso que a curva de contágio do Brasil é um pouco menor, pelo menos seria. O importante é ouvirmos a expressão técnica de várias opiniões de médicos para compilarmos os dados da maneira que a gente quiser, não da maneira que está sendo vendida para você através da grande mídia. Para que nós possamos concluir essa ideia, eu tenho que trazer essa conclusão. Então, a minha conclusão para você é que chegou o momento de os políticos utilizarem contra nós o populismo e o oportunismo. Como eu disse da primeira premissa, o oportunismo de enxergar nessa pandemia uma oportunidade para capitalizar. E o populismo, que é o fato de tentar jogar através de informação e contra-informação, causar pânico na população e jogar essa população contra o governante na esfera maior, visando um alpinismo político. Então, essa conclusão parece um tanto óbvia, mas eu precisava trazer para vocês. E como? Um defendendo o isolamento total por meses e o outro não defendendo o isolamento total, defendendo o isolamento vertical, ou só isolar os idosos e as pessoas imunodepressivas, que merecem muito mais cuidado. Pensem nisso. Se você conhece ao seu redor pessoas imunodepressivas e pessoas idosas, esses devem ficar realmente em confinamento, esse isolamento social. Aliás, a título de informação, veja a diferença. Isolamento social não é a mesma coisa que quarentena. Quarentena é indicado tecnicamente para aquelas pessoas que contraíram ou que são suspeitas de terem contraído o vírus. Então precisam ficar em quarentena de 14 dias, que parece que é o ciclo de contágio e de sintomas, né, do vírus, para poder se fazer a verificação. Isolamento social é o que nós estamos vivendo. Saudáveis, estamos em isolamento social para impedir aumento do contágio. Então já começa por aí, informação e contra-informação, querendo convencer a população de algo para capitalizar politicamente com isso. E aí, o que pode acontecer? O que pode resultar disso? O resultado pode ser no futuro um caos econômico. E aí, essa pessoa que conseguiu, através do populismo, né, jogar a população contra o outro governante, se capitaliza disso e diz: ah, eu não avisei, então agora a culpa é sua. Olha, tá vendo? A economia travou. Isso é culpa sua. Você não ajudou, você não mandou dinheiro, você disse que não era para fazer isolamento total, mas nós fizemos e agora você vai pagar o preço politicamente sobre isso. É a chamada tempestade perfeita. Várias questões ocorrendo ao mesmo tempo para convencer a população a um caminho. Então é preciso ter muito cuidado com informação. Informação deve ser técnica, de qualidade, embasada. Eu deixei uma frase do filósofo alemão Friedrich Nietzsche sobre a convicção e vou te deixar uma outra de um escritor famosíssimo que eu gosto muito, George Orwell. Ele escreveu o best-seller 1984. Parecia que ele enxergava o futuro muito antes do tempo dele. A frase dele diz o seguinte: quanto mais uma sociedade se afasta da verdade, mais ela odeia aquele que as revela. Eu fecho o nosso vídeo dessa maneira e agradecendo mais uma vez imensamente a sua audiência. Espero que você tenha conseguido extrair alguma coisa de útil, de positiva, e se tiver qualquer comentário, faça o comentário. Estou deixando, como eu disse no começo, um WhatsApp para você se comunicar comigo. Acompanhe o nosso canal, que eu trato de condomínio, muitas outras informações ali disponíveis para você. Inscreva-se no nosso canal para nos ajudar a chegar informação de qualidade a mais pessoas. Mais uma vez, muito obrigado.